operação de crédito, né? Operação de crédito, lembra que eu falei que no contabilidade pública o cheque especial faz parte da receita? Que é esse desenho aqui, né? Então, o cheque especial é isso aqui, faz parte da receita. Então, se por acaso você tiver aqui pelo pescoço, você abre uma operação de crédito, né? E essa operação de crédito vai ser fonte para abertura de créditos adicionais, tá? Porque você tem a operação de crédito, só que você não tem ainda o quê? A autorização para utilizar essa operação de crédito. Porque você estava, vamos supor aqui que você estava enforcado, né? Aí você, enforcado, faz uma operação de crédito, né? Só que você não tem autorização para usar essa parte aqui da operação de crédito. Então o que você faz? Tem que modificar a LOA, né? Como você modifica a LOA? Através da lei dos créditos adicionais. Então aí você tem que criar um crédito adicional aqui para usar essa parte aqui da operação de crédito, tá? Então a operação de crédito é uma fonte para abertura de créditos adicionais. Por fim, agora por fim mesmo, né, os resultantes da reserva de contingências, né? Lembra que eu falei que reserva de contingência era uma exceção ao princípio do orçamento bruto? Que era para situações imprevistas que você não sabia onde você ia gastar? Então você tinha que deixar uma poupança lá, uma reservazinha, né, para você futuramente usar. Então na hora que você futuramente usar, você tem que ter autorização para usar, né? Porque não está explícito em que você vai gastar. Para criar essa autorização, para você gastar no que você não sabia que você ia gastar, né, você tem que abrir um crédito adicional. E a fonte vai ser justamente a reserva de contingência. Tá? Então você tem esse recurso, né, reserva de contingência lá. Só que você não tem ainda autorização. Por quê? Porque você não sabia que ia precisar. Se você não sabia que ia precisar, não tinha autorização. Né? Na hora que você vai gastar, você precisa dessa autorização. Né? Então o que você precisa fazer? Precisa abrir os créditos adicionais. Alterar a LOA. Então aqui está explicando mais detalhadamente cada um desses pontos, né? Superávit financeiro é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Então, ativo financeiro são aqueles bens e direitos que tem, vamos dizer assim, bem grosso modo, né? Porque na verdade não é bem isso, mas é quase isso. É aqueles bens e direitos de curto prazo, tá? E o passivo financeiro são as obrigações de curto prazo. Pegando os bens de direito de curto prazo menos as obrigações de curto prazo, você tem o superávit financeiro, né? Que você apura isso aí onde? No balanço patrimonial do exercício anterior. Não pode ser do exercício corrente, né? Aí está aí chamando atenção, né? O superávit ou déficit financeiro vai ser déficit se o passivo financeiro for maior do que o ativo financeiro, né? E nesse caso não vai ser fonte para crédito, né? Lógico, né? É apurado no balanço patrimonial. Os examinadores costumam confundir o candidato dizendo que o superávit é apurado no balanço financeiro, né? Outra questão recorrente em prova é afirmar que o balanço patrimonial apurado é no balanço patrimonial do exercício corrente, mas não é do exercício anterior, tá? Excesso de arrecadação. Como eu já alertei vocês, excesso de arrecadação é a diferença, né, mês a mês, como ele fala na lei, da diferença entre a receita realizada maior do que a receita prevista, considerando ainda a tendência do exercício. Por que ele fala considerando a tendência do exercício? Porque pode ser que você tenha tido um superávit naquele mês, mas aquilo ali foi uma sorte, uma coisa que está atribuída, sei lá, a uma importação, uma exportação que não estava previsto e tal, mas nos outros meses a tendência é feia, o negócio é ficar feio. Então você não pode considerar só um mês para poder usar como excesso de arrecadação, você tem que considerar a tendência do exercício também. Tá? Então, excesso de arrecadação é um saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Aqui vai um alerta. Quem escreveu essa lei no ano de 64 não sabia muito matemática. Então, ele está dizendo que o excesso de arrecadação é a diferença entre a arrecadação prevista e realizada.
Se você fizer isso, esse cálculo, matematicamente, do jeito que está escrito aqui, vai dar, na verdade, a insuficiência de arrecadação, né? Então, qual que é a minha sugestão para vocês? Se cair uma questão de prova em que esteja o texto literal da definição de excesso de arrecadação, você coloque a arrecadação prevista e realizada, a conta doida, ao contrário, tá? Agora, na hora de fazer a conta mesmo, você ganha um balanço para calcular essa arrecadação, calcule do modo correto, né? Receita realizada menos receita prevista, né? E não ao contrário, senão vai dar errado. Senão o excesso de arrecadação vai ser negativo, né? Tá? Agora, aquilo que eu falei no início desta aula, caso tenham sido abertos créditos extraordinários, né? E crédito extraordinário geralmente não precisa da indicação de fonte, né? No momento de apurar o excesso de arrecadação, esses créditos abertos no período devem ser descontados, tá? Isso aí é para evitar o quê? Pô, peraí, já que você não precisa indicar os recursos, então eu vou reduzir o excesso de arrecadação para abrir novos créditos, né? Para compensar aquele recurso que eu não indiquei, né? Bem, então vamos lá. Eu abri crédito extraordinário, né? Então, tive excesso de arrecadação. Excesso de arrecadação serve para abrir o quê? Créditos suplementares especiais. Então, se eu abrir créditos extraordinários e quero agora abrir créditos suplementares especiais, cuja fonte seja excesso de arrecadação, eu tenho que pegar o excesso de arrecadação e deduzir dos créditos extraordinários que eu já abri. Se por acaso os créditos extraordinários que eu já abri forem superiores ao excesso de arrecadação, eu não posso abrir crédito suplementar especial com fundamento em excesso de arrecadação. Certo? Recursos resultantes da anulação total ou parcial, né, de dotações orçamentárias. Isso aí, beleza, né? É cancelamento de despesa para criar outro, né? É o famoso remanejamento, né? Então, anulação parcial ou total de dotações orçamentárias são fatos meramente permutativos, onde se anulam total ou parcialmente determinadas dotações e remaneja os recursos para outra dotação, desde que tais remanejamentos sejam permitidos, né? Estejam autorizados pela lei, pela LDO, né? Operações de crédito, né? As operações de crédito são receitas, né? Olha que coisa horrível. Operações de crédito são receitas obtidas por meio de empréstimos, geralmente de longo prazo, portanto compõem a dívida fundada ou consolidada do ente, tá? Interessante já alertar vocês aqui uma situação, né? A receita, a operação de crédito, o cheque especial do governo, né, é contabilizado como receita orçamentária de capital. Depois a gente vai ver por que é isso, né? Mas, de fato, quando você abre uma operação de crédito, para você usar, você não tem ainda a dotação, porque você não estava esperando ter aquele gasto, né? Porque seu orçamento estava em tese equilibrado. Então, quando você abre a operação de crédito para usar, você tem depois que criar a dotação orçamentária, tá? E é por isso que você tem que fazer isso através de créditos adicionais, porque a lei orçamentária já estava em vigor. E reserva de contingência é aquela que eu já falei para vocês, né? É uma dotação orçamentária não especificada e por isso não sabe para onde você vai gastar. Se você não sabe para onde vai gastar, se você precisar gastar, você vai ter que alterar a lei inicial. E para alterar a lei inicial, você vai fazer o quê? Abrir mão de créditos adicionais. Tá? Pronto. Encerrada a questão de créditos, vamos entrar agora no ciclo orçamentário, né? Ciclo orçamentário costuma ser um assunto bastante chato, né? E bastante... vamos dizer, uma pergunta de concurso sobre isso costuma ser bastante etérea, assim, né? Daquelas viajadas, né? Umas perguntas assim que você nem sabe de onde que veio, nem para onde que vai. Então, para você saber mais ou menos responder ou entender o que está se passando, né? Eu trouxe aqui algumas indicações. Primeira coisa, o ciclo orçamentário, ele foi feito com base no modelo de administração chamado PDCA, né? Que é o Plan, Do, Check, Act, né? Planejar, fazer, verificar e corrigir, né? Que é o Act, né? Corrigir. Seria um ciclo
que é mais ou menos recorrente, né? Ou seja, ele não sai nunca, né? O ciclo orçamentário ele foi pensado assim, né? Primeiro você planeja, né? O que você quer fazer, né? E essa fase de planejamento, ela envolve poder executivo, na hora que ele está vendo o que ele quer fazer, né? O poder legislativo na hora da discussão da votação, né? Embora as emendas lá do poder legislativo não sejam, vamos dizer assim, um exemplo de planejamento, né? Realmente é uma barganha e tal. Tem a fase do fazer, que é a execução orçamentária em si, que quem faz são todos os órgãos, né? Depois tem a fase da avaliação, que é você comparar a execução com o que estava previsto, né? Verificar se houve excesso de arrecadação, insuficiência de arrecadação, superávit, né? E finalmente depois corrigir para fazer o planejamento do ano seguinte, né? É assim que funciona o ciclo orçamentário. Então, o orçamento passa por diversas fases até estar pronto para ser executado. Inicia-se com uma proposta que se transformará em um projeto de lei, que será apreciado, emendado, aprovado, sancionado e publicado. Passando pela execução, a execução já é o fazer, né? Momento em que ocorre a arrecadação da receita e a arrecadação da despesa, dentro do exercício financeiro. Até o acompanhamento e avaliação da execução, que é o verificar aqui, né? Você vai ver se houve excesso de arrecadação, se houve insuficiência de arrecadação, se houve excesso de despesa, né? Ou insuficiência de despesa. Depois a gente vai falar sobre o que é isso, né? E depois vai passar pela avaliação para ver o que pode ser melhorado, né? Então o orçamento passa pelas seguintes fases, né? Elaboração do projeto de lei, né? Nessa fase de elaboração é aquela fase que envolve os órgãos setoriais, né? Da administração pública, né? E daí esses órgãos consolidam uma proposta que vira a proposta do poder do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Não é mais uma proposta de um poder, mas é uma proposta de um ente da federação, né? Aí essa proposta ela vai ser encaminhada para apreciação, estudo e proposição de emendas, né? Isso aqui é onde? No seio do parlamento, né? Emendas é na fase de projeto, né? Votação, sanção e publicação da lei orçamentária. Então, essas três primeiras fases aqui é o que? Planejamento, né? Execução da lei orçamentária, que é o fazer, né? Acompanhamento e avaliação da execução orçamentária, que é o verificar, ver se houve excesso de arrecadação, ver se houve superávit e por aí vai, né? E depois tem a fase ainda de avaliação, né? De avaliação não, de correção, desculpa. Que vai servir de subsídio para a elaboração de um novo planejamento, tá? Então, resumidamente, tem um quadro sinótico aqui. Tem aqui o planejamento, que é o 1, que está na página anterior, né? Apreciação, aprovação e publicação, né? Execução orçamentária, acompanhamento e avaliação, e esse 4 volta para o 1, né?